Audiolivro Conversa Franca sobre Depressão. Autora Joyce Meyer. Sexta parte. Rejeição, fracasso e comparações injustas. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmos de número 27, verso 10. A rejeição causa depressão. Ser rejeitado significa ser jogado fora como não tendo qualquer valor ou como sendo indesejado. Fomos criados para a aceitação, não para a rejeição. A dor emocional da rejeição é um dos tipos mais profundos conhecidos, especialmente se a rejeição vem de alguém que amamos ou esperamos que nos ame, como pais ou cônjuge. Certa vez, conheci uma senhora que estava profundamente deprimida a maioria do tempo. Embora ela fosse uma cristã e tivesse uma família adorável. Sua depressão parecia vir do fato de que era adotada. Ela disse que tinha um profundo sentimento de que algo estava errado com ela, por isso, ela era indesejada. Ela expressava isso como um enorme buraco no peito que nada parecia preencher. Ela precisava desesperadamente receber o amor de Deus. Enfatizei receber, porque muitas pessoas aceitam mentalmente que Deus as ama, até mesmo repetindo isso, mas não é uma realidade na vida delas. No Salmo de número 27, verso 10, está escrito: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus a tinha aceitado e amado muito, mas ela estava arruinando sua vida, tentando ter alguma coisa que jamais teria: o amor de seus pais biológicos. Esse desejo a tornou deprimida. Satanás tinha se aproveitado de suas emoções por meio dessa porta aberta, cedo em sua vida. A depressão havia se tornado seu padrão habitual. Estava tão acostumada a se sentir daquela maneira que apenas flutuar naqueles mesmos velhos sentimentos negativos era fácil. Quando somos salvos por Jesus de nossos pecados, nossas emoções não são salvas. Podemos ainda sentir muitas coisas negativas, mas naquele momento ou tempo da salvação. O momento quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor e cremos nele, realmente recebemos o fruto do Espírito Santo. Um dos frutos é o do domínio próprio. É esse fruto que nos salvará de todas aquelas emoções negativas. Aprendemos o que a palavra de Deus nos diz sobre as emoções. Então, começamos com a ajuda do Espírito Santo a controlar as emoções negativas e a não permitir que se expressem por meio do nosso corpo, que agora pertence a Jesus Cristo. Essa jovem senhora, embora sendo cristã, estava vivendo na realidade carnal. Ela estava seguindo impulsos inferiores, precisava começar a sentir sua importância e seu valor pelo fato de Jesus a ter amado o suficiente para morrer por ela e parar de sentir que não era amada e não tinha valor porque seus pais não quiseram ficar com ela. Se você tem andado deprimido, pode ser por causa de uma raiz de rejeição em sua vida. Superar a rejeição certamente não é fácil, mas podemos superá-la por intermédio do amor de Jesus Cristo. Em Efésios 3, do verso 18 ao 19, Paulo orou para que a igreja conhecesse a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor que Deus tinha por eles e o experimentasse. Ele disse que essa experiência sobrepuja de longe o mero conhecimento. Observe todas as formas como Deus lhe mostra seu amor, e isso superará a rejeição que você deve ter sofrido de outras pessoas. Aqui está um exemplo.
Enquanto eu estava trabalhando neste capítulo do livro, recebi um telefonema avisando que um pastor muito conhecido havia ligado. Ele tem muitos encontros maravilhosos em sua igreja, mas nunca quis disponibilizar seu templo para que outros ministérios o usassem. Esse pastor jamais tinha permitido que ministérios como o meu usassem o auditório de sua igreja para uma conferência, mas ele ligou dizendo que Deus havia colocado em seu coração deixar-nos usá-lo. Havíamos crescido muito para a igreja que estávamos usando anteriormente e atingimos o ponto de precisarmos deixar de usar aquele prédio porque não cabíamos nele. A única opção que víamos era alugar um centro cívico, o que pode às vezes ser bem dispendioso, além de geralmente envolver muita burocracia. Muito frequentemente deixamos de perceber que, quando coisas assim acontecem, é Deus que está nos mostrando o seu amor por nós. Cada vez que Deus nos dá favor, Ele está mostrando que nos ama. Há muitas maneiras pelas quais Ele mostra seu amor por nós todo o tempo. Apenas precisamos começar a observar, ter uma profunda revelação a respeito do amor de Deus por nós e irá nos manter afastados da depressão. Quando as pessoas nos rejeitam, Jesus toma isso como algo pessoal. Em Lucas 10, versículo 16, declara: Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos desprezar, desprezará a mim. Quem, porém, rejeitar, rejeitará aquele que me enviou. Pense nisso. Mesmo que alguém nos despreze, Jesus toma isso como uma questão pessoal. É péssimo que uma pessoa rejeite a outra. Em Tiago capítulo 2, versículo 8 e 9, nos ensina que o amor é a nova lei e que se fazemos acepções de pessoas, preconceito, favoritismo, cometemos pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Estamos quebrando a lei do amor. Embora a rejeição seja uma coisa má, não precisamos permitir que o mal controle nossas emoções e nos deprima. Romanos capítulo 12, versículo 21 declara: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Colocar um sorriso em sua face e ser alegre propositadamente é uma boa coisa e ajudará você a superar o mal da rejeição e o resultado da depressão. Fracasso. Somos programados pela sociedade para pensar que ganhar é tudo e que sucesso significa viver sem derrotas. Acredito que o fracasso é parte do verdadeiro sucesso. O que quero dizer é isto: todo mundo em sua escalada na vida tem algumas coisas a aprender. Uma dessas coisas é humildade. As pessoas não são automaticamente humildes. Nós todos lidamos com uma porção generosa de orgulho. Alguns momentos de derrota produzem humildade em nosso caráter muito rapidamente. Pedro foi um apóstolo poderoso. Poderíamos dizer que ele era um sucesso e chegou ao topo. Ele obedeceu ao Senhor e lhe permitiu realizar grandes coisas para o reino de Deus por intermédio dele. Mas Pedro falhou miseravelmente quando negou 3 vezes que até mesmo conhecesse Jesus. Paulo também foi um poderoso homem de Deus. Mesmo assim, declarou que tinha uma fraqueza. Davi foi um rei tremendo, salmista e profeta, mas falhou cometendo adultério com Betseba e planejando a morte do seu marido Urias. Tenho um ministério muito bem sucedido agora, mas com certeza cometi muitos erros e falhei em vários momentos em minha caminhada até a posição que tenho agora. Eu pensava que estava ouvindo a voz de Deus às vezes, então descobria que não estava. Envolvi-me em coisas que não eram a vontade de Deus para mim e tive de retroceder. Algumas vezes muito envergonhada. Falhei em nem sempre amar as pessoas com amor e a misericórdia que Jesus teria.
Meus erros me desapontaram. Algumas vezes me desanimaram, até mesmo me deprimiram. Para dizer a verdade, aquela era a minha reação normal, até que percebesse que Deus estava usando minhas fraquezas, transformando-as em bem para desenvolver meu caráter e fazer de mim uma pessoa melhor. Ninguém falha verdadeiramente até que pare de tentar. Mantenho a visão de que Satanás pode jogar-me ao chão, mas não pode me nocautear. Fracassar em alguma coisa é bem diferente de ser um fracasso. Devemos aprender a separar nosso quem do nosso fazer. Posso fazer alguma coisa em que venha a fracassar, mas eu não sou um fracasso. Sou uma filha de Deus que ainda está sendo transformada à sua imagem de glória em glória. Não é o fracasso, na verdade, que causa depressão, é nossa atitude em relação a ele. Se crermos que Deus é maior que nossos fracassos, então eles não têm nenhum poder sobre nós. Nossas fraquezas são uma oportunidade para ele mostrar sua força. Em Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como pode alguém falhar com tal sistema colocado em ação em seu favor? Não fique deprimido por suas fraquezas e fracassos. Alegre-se em saber que por causa de Jesus você não precisa ficar assim. As pessoas que não têm o Senhor, apenas a depressão como refúgio quando falham, mas nós podemos ir a Jesus. Isso deveria nos fazer felizes e não tristes. Lembre-se de que você não é uma surpresa para Deus. Ele sabia o que estava adquirindo quando escolheu você, tanto como sabia o que estava adquirindo quando me escolheu. Em Efésios 1:4 diz: Ele nos escolheu. Na verdade, nos separou para Ele mesmo como sua propriedade, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele já conhecia cada fraqueza, cada imperfeição, cada vez que falharíamos, e ainda assim disse: Eu quero. Em Efésios 1:5 declara que ele nos predestinou para a adoção como seus próprios filhos. Penso que serei feliz. Deus é meu papai. Com Deus ao meu lado, as coisas muito provavelmente sairão certo no final. Então, vamos nos alegrar e não desperdiçar todo esse tempo ficando tristes. Comparações injustas. Comparar nossa vida com a de outras pessoas frequentemente causa depressão. Podemos olhar para as outras pessoas e pensar que, pelo fato de não sermos como elas, não sabemos o que elas sabem, não temos o que elas têm ou não fazemos o que elas fazem. Mas é interessante notar que Satanás jamais mostra o que elas não têm, apenas o que elas realmente têm que nós não temos. Os outros podem ter alguma coisa que não temos, mas nós também temos coisas que elas não têm. Devemos acreditar que Deus equipou cada um de nós com apenas aquilo de que precisamos para cumprir o seu chamado em nossas vidas. Se não tenho algo, não devo precisar disso, ou apenas ainda não chegou a hora de tê-lo. Passei muitos dias me sentindo infeliz, deprimida, comparando-me a outras pessoas. Por que não podia entregar meus cuidados como Dave? Por que não podia ser doce, misericordiosa e submissa como a esposa do meu pastor? Por que não podia costurar como minha vizinha? Por que não posso ter um metabolismo mais rápido, então eu poderia comer mais e não ganhar peso? Por quê? Por quê? Por quê? Deus nunca me respondeu, exceto com a mesma resposta que deu a Pedro quando se comparou com João. Em João, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, Jesus tinha dito que Pedro passaria por um tempo de sofrimento. Ele estava falando do tipo de morte que Pedro enfrentaria. Dessa forma, glorificaria a Deus. A resposta inicial de Pedro foi perguntar o que aconteceria com João.
Jesus prontamente disse: Se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. A mim, parece que Jesus estava educadamente dizendo a Pedro que cuidasse da sua vida e não se comparasse a João. O Senhor tem um plano individual para cada um de nós e nem sempre podemos entender o que Ele está fazendo ou por que está fazendo aquilo. Olhamos para as pessoas como o padrão do que deveria acontecer conosco, mas elas não podem ser o padrão, porque Deus estabelece um novo padrão para cada pessoa. Que todos temos impressões digitais diferentes é prova suficiente de que não devemos competir uns com os outros e viver em comparações injustas. É injusto compararmos-nos com os outros. É injusto com nós mesmos, com eles e com Deus. Isso pressiona os relacionamentos e diz a Deus: quero limitá-lo a isto e nada mais. E se Deus acabar dando a você alguma coisa muito maior do que a qualquer um que você conhece, ficaríamos satisfeitos com o que vemos outras pessoas possuir. Mas Deus pode ir além disso para aqueles que confiam nele. Em Gálatas 5:26, nos ensina a não sermos invejosos, ciumentos e competitivos sob esse aspecto. Em Provérbios 14:30 diz: a inveja, ciúme ou ira é a podridão dos ossos. A depressão é assim, podridão dos ossos. Tudo parece como se estivesse desmoronando. Em Gálatas 6:4 está escrito: para provar cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, nosso objetivo deveria ser o melhor eu que posso ser, para fazer apenas o que cremos que se espera que façamos, sem procurar fazer alguma coisa maior que o outro, para nos sentirmos melhor a esse respeito. Quando o nosso valor como indivíduo está firmemente enraizado em Cristo, ficamos livres da agonia, da comparação e da competição. Esse tipo de liberdade libera a alegria. Depressão é o resultado de olhar para o que não temos e não podemos fazer. A alegria é o resultado de sermos agradecidos pelas coisas pequenas que possuímos e nos sentirmos abençoados apenas por estarmos vivos e conhecermos Jesus como nosso Senhor. Depressão gera depressão. Nossos relacionamentos são importantes porque podemos nos tornar como qualquer um à nossa volta. Daniel foi um grande homem de integridade e excelência, mas notei que em seus amigos eram como ele. Daniel não fazia concessões, e nem Sadraque, Mesaque e Abednego faziam. É muito desagradável ter uma pessoa deprimida, melancólica e negativa por perto. Se os que estiverem perto dessa pessoa não forem cuidadosos, eles se descobrirão começando a se sentir da mesma forma que uma pessoa deprimida se sente. Se você tem de estar normalmente perto de alguém que está deprimido, mantenha-se coberto pela fé com o sangue de Jesus para a proteção contra o espírito de depressão. E seja certo de ser mais agressivo com a depressão do que ela é com você. O Salmos 1:1 nos diz para não nos determos no caminho dos pecadores. Creio firmemente em tentar ajudar as pessoas, e isso inclui pessoas deprimidas. Mas algumas vezes elas não querem ajuda, querem apenas ficar deprimidas. Tenho trabalhado com pessoas que são tão negativas, a despeito das coisas boas que tentei salientar, elas sempre voltavam com alguma coisa azeda e negativa. Eu mesma fui assim por um bom número de anos e ficava, na verdade, irritada quando alguém tentava me alegrar. Posso me lembrar bem de como Dave persistia em ser feliz, independentemente de quão cinzentas as coisas estivessem. Sua alegria, na verdade, me irritava.
Pessoas deprimidas querem as outras deprimidas também. A alegria as irrita. Para dizer a verdade, irrita o espírito mau que as está oprimindo. Não estou dizendo que todas as pessoas deprimidas estão possuídas pelo demônio. Estou dizendo que a depressão é resultado de um espírito mau nos oprimindo. Sabemos que todas as coisas ruins e más vêm de Satanás e seus demônios. Então, vamos encarar a verdade e não nos sentirmos ofendidos. Se você é alguém que está sendo atacado por surtos de depressão e quer sinceramente superá-los, uma das coisas que pode fazer é passar tempo com pessoas felizes. A alegria de Dave me irritava em meus dias de depressão. Mas sua estabilidade e alegria também me fazia ter fome do que ele tinha. Aprendi, estando perto dele, a lidar com situações. Vi como ele lidava com as coisas de um modo diferente do meu. E então comecei a perceber que sua alegria não se devia nunca ter tido desafios em sua vida. Devia-se como ele lidava com eles, sua atitude em relação a eles. Espíritos e unções são transferíveis. É por isso que impomos as mãos sobre as pessoas, o que é uma doutrina bíblica. 70 homens foram escolhidos para ajudar Moisés no ministério para o qual Deus o havia chamado. Primeiro, Deus disse para trazê-los para a tenda da revelação e deixá-los ficar lá com ele. Então, Deus viria e tiraria o espírito que estava sobre Moisés e o colocaria neles. Primeiro, os homens apenas tinham de estar perto de Moisés, apenas estar lá com ele, e Deus cuidaria para que o espírito que estava sobre ele passasse para os outros. Esse é um princípio poderoso, não é? Precisei de muita mudança em minha personalidade. Uma das coisas de que necessitava mais era a estabilidade em meu humor. Deus entendia porque eu era como era. Muitas coisas me aconteceram ao longo dos anos que desenvolveram uma melancolia em minha natureza emocional, mas Ele também preparou a minha cura. Ele cercou a minha vida pessoal de pessoas extremamente estáveis. Meu marido era uma dessas pessoas e também um casal que viveu com Dave e comigo por 11 anos e cuidou da nossa casa, nosso ministério, enquanto estávamos viajando. Paul e Roxane são ambos muito estáveis. Todos eles são pessoas com quem eu falo quase diariamente, com quem faço minhas refeições, assisto a filmes, faço compras, vou à igreja, converso, faço planos e daí em diante. Eu estava tão cercada por alegria e pessoas estáveis que eu parecia um grande borrão ou mancha até que mudasse. A alegria e a estabilidade deles me convenceram e estou feliz por isso. Isso é o que pessoas felizes, cheias de alegria, estáveis, podem fazer por você. Então, se você está lutando contra a depressão, lembre-se de que seus relacionamentos são muito importantes. Não se relacione com pessoas depressivas se você próprio precisa dominar a depressão. A última coisa que precisamos quando estamos passando por um surto de depressão é estar com pessoas desencorajadas, depressivas e falar sobre todos os nossos problemas. Precisamos rir, cantar, nos regozijar, gritar ocasionalmente e pensar em coisas felizes.